meu lindo e minha linda, tudo bem? Estamos começando a nossa aula de ensino religioso. Vamos lá então? Bem, neste bimestre que nós estamos iniciando, nós vamos aprender várias histórias que demonstram o cuidado de Deus por seus filhos, né? O cuidado de Deus com aqueles que são fiéis a Ele, né? E nós vamos aprender hoje uma história bem legal, né? Um personagem bíblico, um profeta, né? Que Deus cuidou, protegeu num momento difícil onde ele estava. E veja o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um pequeno pão. Ele tem até um pouquinho de queijo assim por cima, né? Esse pão, na verdade, o pão, de modo geral, é um alimento básico que representa, né? Vamos dizer assim, os outros alimentos, né? Quando a gente fala, por exemplo, o pão de cada dia, né? O pão de cada dia representa o alimento. E sem alimento, as pessoas não conseguem sobreviver muito tempo, né? Agora pense, imagine uma situação em que você não tivesse o alimento, o pão de cada dia, e nem tivesse onde comprar, né? Sem alimento nenhum e sem nenhum lugar para comprar. Nossa, ia ser bem difícil, né? Então vamos começar a nossa história. Alimentado pelos corvos, né? Alimentado pelos corvos. Está no plural. Então, essa história, agora com esse título, talvez você já descobriu aí de quem nós vamos falar, né? Essa história está na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 17, do 1 ao 7. Então, você pode depois conferir aí na sua Bíblia. Muito bem. Na época em que se passou essa história, os israelitas eles estavam passando por um período difícil, né? Os reis de Israel, os reis que haviam subido ao trono depois do rei Salomão, eles não foram reis muito bons, eles não eram tementes a Deus, muito pelo contrário, começaram a adorar outros deuses. Então, Deus ele estava triste, né, com aquela situação, vendo o povo, os israelitas daquele jeito. Porque, como eu falei, naquela época, naquele momento da história, havia muita adoração a outros deuses, né? E um dos reis de Israel naquela época era o rei Acabe. Você já ouviu falar do rei Acabe? Então, o rei Acabe, infelizmente, havia se desviado dos caminhos do Senhor. E Acabe também se casou com uma mulher muito perversa, chamada Jezabel. E uma coisa muito grave também, Acabe construiu altares para o deus Baal, se curvava e adorava o deus Baal. Então isso entristecia cada vez mais o nosso Deus, né? Até que um dia Deus enviou um profeta para conversar com esse rei, com o rei Acabe. Então, aquele homem simples chamado Elias entrou no palácio e foi caminhando até onde o rei Acabe estava. E quando ele chegou perante o rei, sabe o que ele disse? Escute só o que ele disse para o rei Acabe. Tão certo como vive o Deus do céu, digo que nos próximos anos não cairá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Então, o que Elias disse foi basicamente que durante os próximos anos não iria cair chuva, nem uma gota de orvalho. Imagine, né? Com a seca viria a fome, a morte dos animais. Isso seria um problemão. Então Elias falou isso, virou as costas e saiu do palácio. Então o rei, ainda muito furioso, se perguntava: onde andará aquele homem? Tudo isso que está acontecendo é culpa dele, né? Se eu o encontrasse, com certeza eu pediria para ele fazer a chuva voltar a cair novamente aqui. E Elias continuava lá, escondido no riacho de Querite, onde Deus mandou ele ficar. E ali Deus cuidou de Elias. E lá algo muito interessante aconteceu, sabia? Quando Elias sentiu fome, apareceram então algumas aves, os corvos, né?
trazendo ali para ele pão e alguns pedaços de carne também para ele. Então eles levavam no bico, deixavam cair lá e o profeta Elias então comia aquele alimento. Então Deus cuidou dele para que ele não passasse fome, e naquele riacho também onde ele estava a água não secou. Então ele não passou fome, não passou sede, porque Deus cuidou dele. Até que um dia ele precisou sair daquele lugar e Deus continuou cuidando de Elias. Então, meu lindo e minha linda, o que nós podemos aprender com essa história, além de tudo que nós já falamos aqui? Em qualquer situação, em qualquer lugar em que nós estivermos, nós podemos contar com a ajuda de Deus. E que Ele tem maneiras extraordinárias de auxiliar os seus filhos, né? Para encerrar essa história, eu quero deixar aqui um versículo bíblico que está lá em Salmo, no capítulo 86, no versículo 7. No dia da minha angústia, clamarei a ti e tu me responderás. Então, no dia da nossa angústia, no dia que estivermos com algum problema, precisando de ajuda de Deus, Ele jamais vai nos desamparar. Nós possamos estar sempre em comunhão com Deus, pedindo o auxílio dEle, pedindo sabedoria para sempre tomar as melhores decisões, né? Então, espero que você tenha gostado da história. E para terminar, eu trouxe aqui uma curiosidade sobre os corvos, sobre essas aves, né? Eu vou ler para você, ó. Disse que os corvos são classificados entre os pássaros mais inteligentes, sabia? Eles brincam e fazem travessuras, podem ser astuciosos e parecem expressar emoções como alegria e tristeza. Durante a época da postura, quando as fêmeas colocam os ovos, os corvos passam grande parte do tempo roubando gravetos dos ninhos alheios, olha só. Mas o corvo não vai simplesmente ao ninho de outro pássaro e apanha os gravetos. Ele age sorrateiramente quando os proprietários lá dos outros ninhos estão distantes, crocitando, ou seja, emitindo o som lá que o corvo faz, né? Vitorioso quando chega a seu ninho com o produto do roubo. Mais tarde, os gravetos são roubados do seu próprio ninho. Então ele foi lá, roubou o gravetinho do ninho alheio e depois alguém veio e roubou o graveto do ninho dele também. O que o fará corvejar ou gritar escandalosamente. Ele começa a gritar escandalosamente, como se ele fosse a única vítima, né? Uma brincadeira que os corvos apreciam pode ser chamada de acorda dorminhoco. Um corvo se aproxima furtivamente de um animal que esteja dormindo, o animal está lá dormindo, pode ser um coelho ou um cachorro, um cão, belisca com força na cabeça e se afasta. Olha só que perigoso esse corvo, né? Corvejando alto, gritando alto ainda, né? Como se estivesse rindo do animal. Parece que os corvos realmente têm senso de humor. E agora chegou o momento de irmos para o nosso livro. No capítulo 28, você vai encontrar lá a história Alimentado pelos Corvos. Então, eu vou ler aqui a introdução, que é o resumo de tudo que nós vimos até agora nessa história. Elias foi escolhido por Deus para advertir Acabe, um rei muito mau. Por causa da maldade do rei, Elias anunciou que não cairia chuva nem orvalho durante 3 anos. O rei ficou muito zangado e Elias fugiu para salvar a própria vida. Escondeu-se em uma caverna perto de um riacho. Todos os dias, de manhã e à noite, Deus enviava os corvos para alimentar seu mensageiro. Deus sempre cuida dos que são fiéis a Ele. Então, para iniciar as atividades, você vai colorir bem bonito esse desenho. Ali onde demonstra, ali a gravura demonstra Elias, o profeta Elias, sentado na beira do riacho, os corvos ali alimentando, trazendo alimento para ele. Então, você vai colorir aqui bem bonito, tá? E aqui do outro lado, ó, você vai responder quantos corvos você pode, né, descobrir na figura da página anterior. Então, se você já descobriu, você pôde, né, estar no passado. E se ainda não descobriu, você pode encontrar quantos aqui? Você já contou? Então, você responde ali.
Na número 2, você vai confeccionar o corvo que está na página 97, lá no final do seu livro. Então, você vai vir aqui, vai recortar as partezinhas do corvo, sendo que essa parte aqui, que parece um pedaço de um círculo, né? Na verdade, se você recortar e fechar, ele vai formar um cone, né? Parecido com um cone, que vai ser o corpinho da ave, do corvo. Depois tem as asinhas, o rabinho, a cabeça e as patinhas, as pernas, né? Então, você vai recortar, vai montar o seu corvo e não esqueça de enviar a foto para a Prof. ver, tá? Envie a foto junto com a atividade do livro ou no meu WhatsApp, a foto do corvo. E ali também tem um recado muito especial, ó. Deus cuida de você. Você pode colar lá na patinha do corvo, né? Aquele recadinho ali. Voltando aqui para a página 67, tem a atividade 3. Para encontrar a resposta às questões A e B, que estão ali abaixo, siga a linha partindo da seta correspondente e escreva letra após letra. Então, se você observar ali a resposta da letra A, você está vendo ali que tem um A dentro do círculo azul? Para encontrar a resposta da letra A, você vai seguir aquela linha ali onde tem a setinha da letra A. Não pode sair de cima da linha. Depois você vê que ali no meio as linhas se encontram, né? Então, de preferência, vai riscando com lápis, né? E vai observando ali qual é a frase que vai formar na letra A. E na letra B, a mesma coisa. A setinha da atividade, da resposta da atividade da letra B, é essa outra aqui de baixo. Então, você vai seguir todo o caminho daquela linha ali para encontrar a resposta da letra B. Que são, na verdade, A e B as que estão aqui embaixo, ó. Você vai completar, na verdade, a frase. Letra A. Elias falou ao rei Acabe que... Então, você vai encontrar a resposta ali no meio daquelas linhas. E na letra B. Depois de dar a notícia ao rei Elias... Aí você vai continuar ali. Na número 4. Deus mandou comida para Elias por meio de corvos. O que eles levaram? O que as aves levaram? Levaram pão e frutas, levaram carne e pão, ou levaram pão e queijo? E na número 5, Elias foi corajoso, enfrentou o rei e deu o recado de Deus para o rei, né? Você também é corajoso? O que Deus pede que também requer que você seja corajoso? Então, aqui você vai dar a sua resposta pessoal. E que a minha oração e que a sua oração seja: querido Deus, ajude-me a ser corajoso e obediente como Elias, né? Muitas vezes, para falar da palavra de Deus, nós precisamos ser corajosos, né? No mundo que nós vivemos, onde muitas pessoas estão com o coração fechado, não querem ouvir a palavra de Deus, né? Ou pessoas que praticam o mal, andam por caminhos maus. Às vezes é necessário coragem, né? E pedir a ajuda de Deus, auxílio de Deus, sabedoria, para nós falarmos, para nós sermos bondosos com essas pessoas, né? Demonstrando o amor de Deus. Então, esta é a sua atividade para esta aula, páginas 66 e 67. Não esqueça de certificar se você enviou as 2 páginas e junto você também envia a fotinho do seu corvo que você vai montar, tá bom? E a nossa aula vai encerrando por aqui. Um grande abraço, querido, querida. Fique com Deus.